Vamos lá então? Pega aí papel e caneta. Tem bastante coisa para anotar hoje, você que gosta de anotar. Eu quero me basear em Provérbios capítulo 13, versículo 12. Um texto bastante conhecido de todos nós. Diz assim, ó: a esperança adiada adoece o coração, mas quando o desejo vem, é árvore da vida. Nós usamos bastante esse texto. Esse texto, na verdade, segundo a versão King James, as duas frases estão conectadas, tá? Então o que acontece? O escritor primeiro ele vai falar de um momento, da vida de uma pessoa. Depois ele vai falar da mesma pessoa o próximo momento. Então ele fala que a espera, ela tende a trazer certas doenças para o nosso coração, né? Mas ele fala que esse mesmo coração, quando é alcançado pelo desejo, ele volta o quê? Ele volta a viver, não é? É uma árvore de vida. Então assim, eu e você quando lemos esse versículo, nós não podemos ler ele apenas a primeira parte, nós temos que ler as duas partes. Por quê? Por mais que hoje o seu coração está adoecido, isso é reversível. Quando eu olho para esse texto, o que me salta aos olhos? Pastor, o que me salta aos olhos? É que todo coração doente pode voltar a ter vida. Tá? E não significa que as coisas deram errado, não significa que você hoje está se sentindo mal por causa de uma situação, não significa que isso é para a vida toda. É possível você sair desse ambiente. A frustração é algo normal em qualquer ser humano, a decepção é algo normal na vida de qualquer um, na sua vida, na minha vida. Agora, ficar na frustração é uma decisão, tá? E a gente sabe, é claro, que quando a gente passa por momentos difíceis na vida, o processo de adaptação da perda, o processo de adaptação da decepção, o processo de adaptação do medo, o processo de adaptação, tá? Das circunstâncias que nos frustraram na nossa vida, é um processo lento. Ele é um processo interior, ele acontece aqui dentro, tá? As coisas exteriores contribuem para isso sim, mas esse processo é interior, ele é um processo lento, às vezes ele é um processo extremamente doloroso. A gente sabe disso. Mas esse processo também, ele tem similaridade de processos de desistência e de abandono. Como assim, pastor? Você precisa, se faz necessário, você abandonar a frustração, passo a passo. Assim como você abandona algo, como você abandona um hábito, como você abandona um vício, como você abandona um trabalho, Quando você vai sair de um trabalho CLT, você não precisa fazer aviso. E nesse aviso são os últimos dias de trabalho, você vai talvez passando o bastão para outra pessoa. Processos internos de corações adoecidos, você precisa entender isso. Por quê? Às vezes a gente quer fazer as coisas de uma vez só, tudo de uma vez. Não, na vida do ser humano não acontece tudo de uma vez. Olha para a tua história, é tudo processual, é tudo passo a passo. Quando você internaliza que você precisa abandonar essa frustração dia após dia, pode ser que não aconteça da noite para o dia, mas uma coisa é certa, vai acontecer, tanto biblicamente quanto psicologicamente. E aí, por que vale a pena você passar por esse processo do abandono da dor? É a dor, você precisa abandonar ela. Você vai sentir ela pelo tempo que tem que ser sentido, mas depois você entra no próximo processo. Qual é o próximo processo? Abandonar. E aí sabe qual é o problema que a gente tem dificuldade às vezes? Da ambiguidade. O que é ambiguidade? É você ter dois sentimentos ao mesmo tempo. Porque você está triste, você não se permite sorrir. Sabe, a gente tem um senso moral às vezes, é igual, por exemplo, eu como pastor, às vezes eu vou em velórios e eu vou falar da minha vida.
Eu, quando estava no velório da minha mãe, eu sorri com pessoas naquele ambiente. O fato de eu estar ali de luto não significa que eu tinha que me privar do sorriso. Por que você tem essa ideia? Porque você não pode sentir duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Você se acha doido? Se acha maluca? E é importante isso porque você entender isso ajuda você a transicionar as coisas. Ajuda você sair de um ambiente e entrar em outro. Consegue entender isso? Isso é muito importante, porque às vezes você está passando um momento de frustração e de dor, de luto, de perda, seja lá o que for, aí a gente tem aquela ideia, vou entrar no meu mundo e vou ficar dentro dele e vou sofrer isso e vou sentir isso. Tudo bem, tem um período que você vai fazer isso, mas você vai passar a vida inteira fazendo isso? Tá? Então é bom você ter essa compreensão. Você pode sentir 2, 3 coisas, você não está ficando doido. Se permita isso. E é bom isso por quê? A gente, quando está com o coração adoecido, as nossas crenças são abaladas. Sua fé é abalada. Aquilo que você acredita é abalado. Você para de acreditar nas pessoas, você para de acreditar em você mesmo, em você mesma. Você desiste de coisas que são valores, que são projetos na tua vida, porque as suas crenças estão abaladas. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O fato de você estar passando por um momento de decepção, você não pode deixar com que sua fé, não apenas a sua fé religiosa, mas a fé na vida, a fé nas pessoas, elas sejam desestruturadas. Tá? Quando a gente está com o coração adoecido, a gente fica com a vida, a alma submersa nas ansiedades. E aí a gente precisa tomar cuidado. Coração adoecido facilmente é parado pelo medo. Um coração adoecido se sente solitário. Por que você se sente solitário e solitária? Porque você acha que ninguém entende a sua dor. Ninguém entende você, ninguém entende a sua frustração, ninguém entende o seu medo, porque as pessoas, parece que você está passando por aquilo sozinho, sozinha, parece que as pessoas estão sempre olhando com um olhar para você de que o que você está sentindo não é verdadeiro. Não é assim que a gente, às vezes, está transitando dentro desse ambiente? Coração adoecido, perde o propósito, você não quer fazer mais nada, acha que nada do que você fez valeu a pena, acha que as pessoas não valem a pena, acha que todo o seu trabalho foi jogado fora. Vê se você se identifica aí. A gente, quando está com o coração adoecido, a gente está fazendo as coisas, mas a gente entra num ambiente tão nebuloso que às vezes a gente está procurando olhares. Sabia disso? Você está com um sentimento de autocomiseração tão grande que você está procurando olhares. Às vezes sua carência está tão grande que talvez você nem está tão triste assim, mas você está precisando que alguém te note, te perceba, e aí você entra no modo automático da dor. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso é perigoso, entende? Brincar com isso é perigoso, porque você pode entrar num ambiente que você não consegue sair mais, tá? Agora, a gente precisa falar de decisões que você precisa tomar em meio às frustrações. Por que eu falo decisões? Quando você está passando por desapontamentos na vida, você não pode se mover mais pelas suas emoções. Concorda comigo? Por quê? Você está com suas emoções comprometidas, você está com suas crenças comprometidas, você está com seus propósitos comprometidos. Está tudo comprometido. Então, quando você está muito tempo, escute bem isso, dentro desse ambiente, dessa dor do coração, você precisa tomar decisões. São decisões. Não são sentimentos. E aí, qual é uma decisão boa de se tomar? Por exemplo, quando a gente olha para o livro de João, capítulo 4, para não ficar apenas nessas falas aqui, a gente vê a mulher samaritana. Psicologicamente falando, a mulher samaritana tinha um problema. Por quê? Ela já havia tido muitos relacionamentos, e o relacionamento que ela tinha naquele momento não era dela. Quando ela vai para o poço buscar água, ela vai num horário improvável que não tem ninguém. Percebe-se o quê? Que ela quer estar sozinha. Então ela tem um problema. Ela tem algo dentro dela que afasta ela do quê? Das pessoas. Então, assim, a primeira decisão que você tem que tomar quando você está passando por esse momento de dor, tá? Que não vai embora. Você precisa sair do isolamento. Saia do isolamento. Agora, não é sair do isolamento de maneira que você se aproxima de qualquer tipo de gente.
Olha, por exemplo, a mulher samaritana. Antes de Jesus chegar para ela e falar que ela está errada, e falar que ela é pecadora, olha que linda essa palavra. Jesus faz ela se sentir útil. Presta atenção, o texto vai dizer que Jesus pediu água para ela. Então, nesse momento, o que ocorre? Jesus faz com que ela se sinta útil. E aí, tá aqui a dica. Saia do isolamento e se aproxime de gente que faz você se sentir útil. Útil. Mas não é uma utilidade banal. Não é aquela utilidade que você usa apenas como uma aspirina para aliviar a sua dor momentânea. Não, é você ser efetivo na vida de alguém, que você está transformando alguém. Se aproxima de gente que faz você se sentir útil, que faz você enxergar a razão da tua existência. Gente, não tem como falar de corações adoecidos e curados sem tratar dentro desse ambiente emocional, tá? Talvez você fale, pastor, está falando só de, sabe, tá dando uma aula de coach, pastor está falando de uma questão humanista. Não, estou tentando te ajudar. Aí, Jesus faz ela se sentir útil. Depois que Jesus faz ela se sentir útil, o que acontece? O que ocorre? Jesus faz com que ela abra o coração dela para Ele. Você precisa decidir sair do isolamento, você precisa se aproximar de pessoas que fazem você se sentir útil, e você precisa abrir o coração para falar da dor. Por quê? Se você estiver próximo de pessoas que fazem você se sentir útil, mas você não compartilhar da sua dor, e precisa ser com gente responsável, você vai fazer o quê? Você vai estar apenas compensando a doença. Você não vai estar tratando a doença. Você precisa tomar cuidado para não entrar num ambiente de compensação. Você serve para se sentir bem, mas você não trata a dor. Então você entra no modo de compensação. E aí você se sente útil, mas quando você volta para o teu isolamento, para o teu mundo, a ferida está lá dentro. Começa a machucar mais ainda. E aí você quer ver o quanto é perigoso isso? Porque quando você serve e não abre a ferida, você vai para o teu isolamento, aí surgem questionamentos como esse. Como eu consigo ser tão bom para as pessoas e não consigo ser bom e boa para mim mesmo? Começam a surgir esse tipo de questionamento dentro de você. Por quê? Porque você serviu, se sentiu útil, mas você não tratou a dor, não falou da dor. Jesus faz com que a mulher abra o coração. Vai buscar teu marido. Eu não tenho marido. Aí ela começa a falar da vida dela. Você está entendendo? Quando entra nesse momento, você precisa decidir se libertar das crenças limitantes que você carrega. O que são crenças limitantes? É aquilo que você acredita que impõe limites a você. Que limites essas crenças colocam a você? Não quer que você se relacione, por quê? Alguém te maltratou e agora ninguém presta. Não quer que você saia de dentro desse quarto que você se estabeleceu, porque lá fora vão te ferir mais ainda. Não quer que você fale da tua dor, porque se você falar da tua dor, você vai se expor e você vai se sentir vulnerável, vai se sentir fragilizado, fragilizada. Às vezes você está com medo de se abrir, porque o que vão fazer com a tua dor? Então essas crenças mantêm você dentro do ambiente da dor. E você precisa se libertar delas. Como que eu me liberto dessas dores? Eu começo a me nutrir de outras coisas. É literalmente um combate, gente. Você precisa combater, 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 combater. Jesus combateu aquela mulher lá no poço de Jacó. Combateu tanto ela com as crenças que ela tinha, que quando ela se sentiu liberta, ela largou o cântaro e foi buscar o pessoal daquela cidade. Ela já não queria estar isolada, ela trouxe todo mundo para ouvir Jesus. Por quê? Ela alcançou a cura. Jesus quer te curar. Por que eu trouxe essa palavra dentro desse viés e eu termino? A gente passou muito tempo dentro do ambiente religioso achando que orar somente curava. Achando que ler a palavra somente curava. Você precisa entender uma coisa. Nós, como seres humanos, necessitamos do outro, de relacionamento, para que alguns processos aconteçam dentro de nós. Falo isso sem medo.
Não estou limitando o poder de Jesus, que Jesus não pode chegar e agora te tocar e te curar. Não estou limitando isso. Não estou limitando isso porque Deus é soberano. Agora, você precisa ter o entendimento que se nós, eu e você, fomos dados um ao outro, é para que a gente faça bom uso disso. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa palavra. Que o teu reino venha sobre nós. Eu quero, Pai, após essa palavra que mexe com o nosso interior, essa palavra que toca a nossa mente, muda a nossa mentalidade, agora também nós queremos mover o sobrenatural, Senhor. Porque o teu Espírito, ele é o engenheiro da nossa vida. Ele é o maestro, ó Pai, que orquestra, Senhor, mudanças em nossa vida. É Ele que nos impulsiona, Senhor. Nós já temos a informação, nós já temos a direção. Agora que o Teu Espírito pega em nossas mãos e que Ele faça os curativos que precisam ser feitos dentro da nossa alma. E que nós possamos, ó Senhor, em nome de Jesus, viver um tempo de cura extraordinário, viver um tempo de bênção, de graça, do mover do Espírito. Não só em nós, mas toda a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra falou com você? Compartilha ela aí, tá bom? Amanhã é sexta-feira e nós estaremos aqui mais uma vez, compartilhando desse momento de devocional com você. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você compartilhar esse teu tempo comigo e a gente ter esse momento aqui na presença de Deus. Grande beijo no teu coração, no da tua família, e eu te espero amanhã, pela graça do nosso Senhor Jesus. Fiquem na paz de Cristo.